Graça e paz, irmãos e irmãs, mais um domingo deste ano novo e que realmente nós sejamos pessoas que vivam em novidade de vida. Não apenas que viremos a página de um calendário, mas que realmente possamos deixar que o Senhor realmente nos instrua, nos oriente a termos uma vida nova. Uma das coisas que nós precisamos entender para que nós possamos ter uma vida centrada em Cristo é entender o Evangelho. O que é o Evangelho? O que são essas boas novas de Deus para as nossas vidas? E um dos pontos que temos trabalhado nesses dias, meditando, pensando, refletindo, por que não temos tido tantas transformações em corações, em mentes, em famílias? Eu chego a uma conclusão de que o problema é que muitas pessoas, eles vêm para a igreja ou se aproximam de Deus porque eles querem ter uma melhora nas suas vidas. Eles querem melhorar, tá? E realmente, quem não deseja ter uma vida melhor? Só que a proposta do Evangelho não é uma vida melhor. A proposta do Evangelho, como o próprio Senhor Jesus nos disse, ele não vai pôr remendo novo em pano velho. Então a proposta do Evangelho não é uma melhora de vida, é uma transformação de vida. Por isso, o apóstolo Paulo, numa de suas declarações, ele diz assim: já não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então o Evangelho é Cristo vivendo em nós. Isto é muito mais do que uma religião. Isto é muito mais do que qualquer ritual que possamos imaginar. Na verdade, o Evangelho nos revela que o cristianismo é Cristo vivendo em nós. Então, para que nós possamos entender realmente o Evangelho, a primeira coisa que eu tenho que me questionar é: como que é o meu relacionamento com Deus? Que nota você daria para o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes nós temos a ideia, eu vou dar para o ano que se passou, eu dou uma nota, talvez para algumas atitudes que eu tenho, eu dou uma nota. Muitas vezes nós damos notas para os outros, né? E elas são mais baixas do que as nossas próprias notas. Mas a ideia aqui é: que nota você daria para o seu relacionamento com Deus? Será, nós vimos nos versículos 15 a 18, da vez passada, da nossa aula passada, para que nós pudéssemos entender quem é Cristo. Hoje, eu quero ler com você, no primeiro capítulo aí de Colossenses, a partir do versículo agora 19. E nós vamos ver até o 23, o Evangelho. Este é o Evangelho, o que Cristo fez por nós. E se você observar, realmente tudo aqui vamos ler agora faz parte das boas novas do Evangelho, o que Cristo fez por nós e aquilo que Cristo quer fazer em nós. No versículo 19 começa dizendo: porque aprove a Deus que nele, no caso Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo começa dizendo assim que aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda realmente a plenitude, ou seja, toda a realização, toda a conclusão. Então, a obra da cruz, ela é abrangente, ela é suficiente. E o Evangelho, então, vai trazer isso para nós, que antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que eu fiz a afirmação no início de que o Senhor não quer apenas melhorar minha vida, mas Ele quer transformar minha vida. E para transformar minha vida, é preciso lidar com a questão do pecado. Então, nós vemos aqui que o Evangelho começa com a encarnação. O Evangelho é que Cristo, Deus em Cristo vem a este mundo. Essas são as boas novas de Deus. E porque se Jesus não tivesse tomado a forma humana, ele não poderia ter lidado com todas as questões, e como diz ali no livro de Hebreus, ele não seria o sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, porque ele passou por todas as situações assim como nós, e por isso ele pode entender todos os dilemas da vida humana. Então, quando Jesus ele toma a forma humana, ele encarnou, se tornou gente como a gente, ele veio com o objetivo de pagar o preço dos nossos pecados. O Deus quer tomar aqui a forma humana, o Deus se torna esse ser humano. Então, por isso Jesus, ele é 100% Deus, 100% humano. Esse é um mistério de Deus, mas que nós o aceitamos pela fé. Então, por que isso era importante? Porque tinha as heresias, e lembre-se, nós estamos falando que Paulo escreveu esta carta para combater essas heresias, e uma das heresias era, olha, Jesus, na verdade, quando ele estava na cruz, o Deus Jesus sai e o que morre é o Jesus carnal, ou seja, como se houvesse uma separação entre Cristo. Não, quem morreu ali foi o próprio Senhor para pagar o preço pelo nosso pecado, e assim deveria ser. Por isso ele tomou a forma humana. Por que isso é importante? Leia comigo aí no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 3, nós vamos entender a importância da encarnação. Há alguns anos atrás, muitas vezes diante de uma manifestação do mal, muitas vezes nós éramos orientados, olha, faça ele confessar que Jesus veio em carne. E o inimigo não pode confessar que Jesus veio em carne. Por quê? Porque ao confessar que Jesus veio em carne, ele está, na verdade, declarando a sua própria derrota. E aí, então, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 3, Paulo vai trazer esta ideia, de que Jesus veio em carne para, na carne, pagar o preço pelo nosso pecado. Diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, é isso que o Senhor fez. Tomou a forma humana para que, através do seu corpo, através da carne, ele pudesse pagar o preço pelo nosso pecado. Então, Jesus, ele nunca deixou de ser totalmente Deus. Ele nunca deixou de ser totalmente humano. E o Evangelho, segundo o texto que nós lemos aqui, ele tem implicações universais, porque nós vemos que a partir do momento que o Senhor veio para trazer para nós as boas novas, até a própria natureza geme para que haja uma redenção, uma restauração. E Deus vai restaurar consigo todas as coisas. Ele vai trazer de volta tudo aquilo que antes
estava perdido por causa do pecado. Porque o pecado, como já afirmamos, ele não só afetou o primeiro casal. Perceba, ele afetou toda a criação. Maldita é a terra por causa de ti. Quando nós pensamos sobre isso, como o pecado afetou realmente não só pessoas, mas toda a criação, se nós levássemos a sério a questão do pecado e toda a sua consequência, nós, quem sabe, procuraremos orar mais para vivermos em santidade. Orar para vivermos uma vida totalmente regrada pela graça de Deus. A criação, como eu disse, ela foi submetida, ela foi frustrada, vamos dizer assim, no seu intento de ser um Éden, de ser um jardim prazeroso e de trazer sustento para o ser humano. Ela se torna uma terra maldita, se torna realmente uma terra desértica. Mas a boa nova do Evangelho é que a iniciativa da reconciliação partiu de Deus. O homem não podia fazer. Por isso, Paulo ele começa a dizer para nós, aqui no texto que nós lemos, né, de Colossenses, que nele residia toda a realmente plenitude de Deus, e aí então que ele veio fazer aquilo que antes a lei não pôde fazer, aquilo que a lei simplesmente mostrava o que deveria ser feito, agora em Cristo Jesus as coisas são feitas. E aí então Deus vem para restaurar o ser humano. Perceba, não apenas melhorar o nosso coração, mas transformar, tirar o coração de pedra para um coração de carne, um coração mais sensível para a voz de Deus. Ele vai também renovar, transformar a nossa mente, tirar aquela mente egoísta, aquela mente depravada, para que nós possamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, quando nós percebemos o que é realmente o Evangelho, nós vamos entender que a vida cristã não é apenas a entrada em uma denominação ou uma igreja, como nós chamamos, mas o cristianismo é uma entrada para a presença de Deus. O cristianismo é para se estar na presença de Deus. E lembre-se, o salmista, no Salmo 84, ele fala que o quão importante é a presença de Deus. Eu sempre me pego pensando sobre esse texto que eu gosto muito, do Salmo 84, quando ele diz assim: eu prefiro estar na casa do meu Deus um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Então você tem realmente vivido uma vida centrada em Cristo? Ou será que apenas você adentrou uma denominação ou adentrou uma igreja, mas você não está vivendo na presença do Senhor? Uma das frases que eu gosto muito do Antigo Testamento está ali no profeta Elias, que se você depois pode ler a história, mas uma das expressões que Elias trouxe, embora chegou um momento que ele passou a esquecer disso, quando ele foge de Jezabel, mas antes disso ele havia expressado o seguinte: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Então, a vida centrada em Cristo é uma vida que reconhece isso, que vive o Senhor. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus real. Ele não é uma invencionice humana. Ele vive, ele é real, mas ele também diz: em cuja presença eu estou. Então, há muitas pessoas que reconhecem a existência de Deus, reconhecem que há um Pai Celestial, mas a pergunta é: estão vivendo na presença do Senhor? Estão realmente entendendo e usufruindo da obra da cruz? O que é a obra da cruz? Na obra da cruz nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós temos a própria cruz que trata com a nossa natureza pecaminosa para que nós possamos viver realmente em novidade de vida. Alguém escrevendo sobre a obra da cruz, ele diz assim: em Cristo temos o maior paradoxo, porque Jesus, ele é a maior glória,
porque Ele é Deus. E aí então Ele vem para o maior serviço, para servir e para morrer e para nos dar a vida eterna. Ele que era o Rei eterno, Ele nos mostra realmente o modelo de sermos servos e servas para a sua glória. Então a reconciliação, o Evangelho vai falar isso, que a reconciliação veio pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ali em Efésios, Paulo vai dizer isso, né, que através do sangue de Cristo nós temos paz para as nossas vidas. Não só apenas a remissão de pecados, mas a remissão de pecados, ela nos leva e nos aproxima de Deus. A remissão de pecados nos purifica, nos justifica. E justificados, diz ali em Romanos, que nós, no capítulo 5, se somos justificados por Deus, nós temos paz com Deus. Um autor, William Barclay, ele diz o seguinte sobre a obra da cruz. A cruz é a prova de que não existe extremo a qual o amor de Deus se negue a ir para ganhar os corações humanos. Então ele fala assim que realmente a cruz é a prova extrema do amor de Deus. Que Deus tomou a forma humana, tomou a forma de servo, despojou-se de sua glória e veio até a morte, e diz morte de cruz, porque era uma das mortes mais cruentas que existia na época. E se esse Deus que fez todas as coisas, será que Ele não se importa conosco? É lógico. Então, quando eu entendo o Evangelho, por mais que eu tenha um sentimento de abandono, por mais que eu tenha um sentimento de orfandade, perceba, é um sentimento. Eu tenho que aprender a andar pela fé. E de nenhuma forma, nada pode realmente nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tinha uma certeza disso, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. O salmista, também ali no Salmo 139, ele vai nos dizer realmente como Deus sempre procura o ser humano. Deus sempre vai nos lugares mais improváveis para trazer a realidade das boas novas do Evangelho. O salmista ele diz assim, olha, eu não posso me ausentar do teu Espírito. O salmista reconheceu isso. Irmãos, se nós não podemos nos ausentar, que nós nos rendamos realmente ao Senhor. O salmista, nesse Salmo 139, ele diz, se eu subir lá no céu, Deus vai estar lá. Se eu fizer minha cama, e aí ele usa uma expressão muito forte, se eu fizer minha cama lá no inferno, Deus também vai estar lá. Ou seja, Deus vai sempre em busca do ser humano, não para melhorar a vida, mas para transformar a vida desse ser humano. E ele diz assim, mesmo que eu vá viver num lugar remoto, num lugar distante, ali Deus se faz presente. E ele diz ainda, nem as trevas me encobrem, né? Elas não conseguem me encobrir, porque Deus vem e manifesta a sua luz e dissipa todas as trevas. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer a obra que Cristo fez. E alguém falando sobre entendermos um pouco de teologia, ele diz assim, teologia não é apenas falar sobre Deus, é falar do que se vê, do que se percebe através de um relacionamento com o Senhor. Então, teologia, na verdade, não é falar sobre Deus, é declarar aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito. Então, diante das boas novas do Evangelho, queridos, nós podemos entender que nós vivemos realmente nesse tempo da graça. Aí algumas pessoas podem até perguntar, bom, se vivemos no tempo da graça, todos serão salvos? A resposta é não. Nem todos serão salvos. Mas se alguém perguntar se todos poderiam ser salvos? Sim, todos poderiam ser salvos.
Mas o problema é que muitas vezes as pessoas amam mais as trevas do que a luz, né? Por isso, aqui Paulo, do versículo 21 do capítulo 1 de Colossenses diz: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, perceba isso, a graça é para todos. Agora, qual é a nossa resposta a esta graça? Paulo diz no versículo 21 que outrora, antes, nós éramos estranhos, nós éramos inimigos, contudo foi aberto para nós a porta da salvação. Contudo foi apresentado para nós Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E a nossa resposta, o nosso sim, o nosso acolhimento do Senhor fez toda a diferença. Quando nós entendemos, como Paulo diz ali a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que não há um outro mediador entre nós e Deus, há um só mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, que se tornou humano, que tomou a forma humana e que veio a este mundo. O texto que eu havia comentado também de Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Então perceba, a graça é disponível a todos. Então todos serão salvos? Não. Todos poderiam ser salvos? Sim, todos poderão, desde que aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque tudo isso que aqui nós lemos são as boas novas do Evangelho. Mas essas boas novas do Evangelho, o Evangelho tem que ter uma aplicação pessoal. Nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Porque antes éramos inimigos, mas agora somos amigos de Deus. E nós precisamos estar realmente entendendo que Ele nos reconciliou em Cristo Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos desse trabalhar do Senhor na nossa vida. John Wesley falava na sua teologia sobre a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Nós éramos inimigos, nós éramos hostis a Deus, mas Deus, através da sua graça, vai trabalhando em nós. E a nossa resposta a esta graça nos abre realmente a possibilidade de nós entrarmos pelo novo e vivo caminho através do sangue de Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa mente carnal, em Romanos 8:7, traz essa ideia que a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus. Então, nós precisamos ter agora uma inclinação para esta graça, uma inclinação para a verdade do Evangelho, para a obra de Cristo na cruz. Alguém dizendo uma paráfrase, vamos dizer assim, até do capítulo 8, aí, verso 7 de Romanos, diz assim: a mente pecaminosa, ela é hostil a Deus. Então, uma mente impregnada pelo pecado, ela vai rejeitar Deus. Ela pode até falar de Deus, mas ela rejeita a vontade de Deus, rejeita a divina providência, não reconhece Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19, quando ali, no capítulo 3, é um texto bem conhecido, quando Jesus vai ter aquela conversa com Nicodemos, vai dizer para Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo, ou seja, não vou melhorar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero que você tenha uma experiência nova realmente na sua vida. E depois de toda essa ideia, depois de toda essa conversa, no capítulo 3, aí, verso 19, perceba isso, se você depois pode ler aí na sua Bíblia, e quem sabe talvez até em algumas outras traduções, mas na Bíblia que eu tenho, João 3,19, revista atualizada, diz: e a condenação é esta. Esta é a condenação.
O que vai condenar o ser humano? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, o próprio ser humano acaba se condenando. A condenação é esta. É o amor para com as trevas e menos amor para com a luz de Deus. A luz veio, mas houve uma rejeição. Então a salvação era para todos, sim, a salvação é para todas as pessoas. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos serão? Não. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A condenação vem quando o mundo, as pessoas, amam mais as trevas do que realmente a luz. Então, as boas novas do Evangelho, quer dizer, é o aceitar a obra de Cristo, que o corpo de Cristo, através da sua morte, trouxe reconciliação. Agora, por que nós temos dito aqui que, na verdade, o Senhor não quer apenas melhorar a nossa vida, mas Ele quer realmente transformar? No versículo 22, diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele. E então, Ele vai nos dar 3 coisas aqui que nós precisamos, e isso só acontece quando temos uma vida regenerada, um novo nascimento. Ele diz assim: para vos apresentar para Ele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, santos, sem nenhuma mácula, nenhuma mancha, inculpáveis. É dessa forma que o Senhor quer realmente transformar a nossa vida. Nós estávamos alienados da vida de Deus, como diz o texto. Ele nos reconciliou e Ele então vai nos apresentar livres para sermos santos, realmente irrepreensíveis e inculpáveis. Por isso Paulo, ali em Romanos capítulo 8, verso 1, diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero apenas abrir um parênteses aqui e colocar, uma ideia, porque muitas pessoas, quando leem lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, ali fala sobre o grande trono branco. E algumas pessoas dizem assim: então nós vamos passar por um julgamento? Não, quem tem Cristo já tem a vida eterna. A vida eterna é esta, diz ali em João, capítulo 17, que nós criamos em Deus e criamos em Cristo Jesus. A vida eterna é esta. Então, o que é esse grande trono branco? O que é o julgamento do grande trono branco? Muitos comentaristas, eles afirmam desta forma, que na verdade ali o julgamento, você sabe que um julgamento tem várias etapas. Então aqui o grande trono branco é o final do julgamento. Então, na verdade, é um decretar de sentença. É uma declaração da sentença. Depois de todos os autos do processo, então o juiz vai decretar se a pessoa é acusada, ela vai se tornar ré, se ela vai ser condenada ou não. E se condenada, qual vai ser a pena que esta pessoa vai ter. Então, nós precisamos ter bem claro para nós. Na verdade, é o reflexo, o grande trono branco, ou o julgamento do grande trono branco, como alguns afirmam, é o reflexo daquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34, quando Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Então, aqui é um decretar da sentença, porque se você ler aí o versículo 3 desse capítulo 25, o versículo anterior, você vai ver que o Senhor fez uma separação entre bodes e ovelhas. O Senhor já fez essa separação daqueles que o aceitaram e daqueles que não o aceitaram. Então, quando nós acreditamos realmente que Jesus Cristo veio a este mundo, que na cruz
ele transformou, através da obra da cruz, ele transformou a nossa vida. Então, para que eu tenha uma vida centrada em Cristo, veja o que diz o versículo 23 do capítulo 1 de Colossenses. Perceba que há uma condicionante aqui, se é que permaneceis na fé. Para que tudo isso se torne uma realidade, eu tenho que realmente aceitar e viver pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelos meus sentimentos, não é pelo intelecto que eu chego a uma conclusão, mas é pela fé. Se é que permaneceis na fé. E aí então ele diz, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho. Então, a esperança que o Evangelho trouxe, mas é uma esperança agora que se torna uma realidade. Ou seja, aquilo que se esperava, o que era promessa, agora é uma realidade. O que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual Paulo me tornei ministro. Então, para que nós tenhamos uma vida centrada em Cristo, precisamos permanecer fundamentados na fé. Fé no quê? Fé no Evangelho. Por isso é importante eu conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus fez em Cristo e aquilo que Cristo quer fazer em nós através do Espírito Santo. Não nos movermos da esperança do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim, quem vos fascinou? Começastes no Espírito, terminastes na carne. Quem vos fascinou? E aí ele vai falar assim, ó, se eu mesmo, ou um anjo de luz, ou qualquer outra pessoa, pregar outro evangelho que seja diferente deste, seja anátema. Então, a seriedade é que evangelho nós temos depositado nossa esperança. Há muitas formas aí hoje de se divulgar a palavra de Deus, mas eu tenho que ser como o povo de Bereia. Os bereanos, diz ali em Atos, que tudo aquilo que Paulo falava, eles procuravam conferir com as Escrituras, para ver se aquilo que Paulo estava dizendo estava condizente com a palavra de Deus. E se as coisas não estiverem condizentes com a palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Então, a nossa fé, ela é uma fé genuína, se nós permanecermos nesta fé bíblica. Porque a fé que não é genuína, ela vai esmorecer diante das adversidades. Não é que a adversidade não vá doer, não é que não teremos problemas, mas a fé é justamente para isso, para nos levar por aqueles caminhos sombrios, por aqueles caminhos que muitas vezes as dúvidas aparecem. Quando nós lemos ali o livro sobre a viagem do peregrino John Bunyan, ele fala assim que chega um momento que o peregrino ele chega ali no castelo da dúvida diante do gigante do desespero. Então muitas vezes nós também na nossa caminhada cristã é assim. Nós chegamos no castelo da dúvida e aí então nós ficamos o que podemos fazer ou não fazer, e aí então o que nós vamos realmente lidar com a questão do desespero. E é interessante, depois você pode tentar ler esse livro, é um livro muito interessante, que o cristão ali ele passa a perceber que para sair do castelo da dúvida e vencer o gigante do desespero, ele tinha a chave no seu bolso. A chave é a fé em Deus, a fé que traz a esperança do Evangelho como uma realidade para nós. Permanecer na fé. Nós precisamos ter esta dimensão, que a fé é nós lidarmos com realmente a palavra de Deus em ação. Isto é fé para nós. Então mantenha a sua esperança, lembre-se daquilo que Cristo falou e continua falando. No primeiro capítulo, verso 5 aqui de Colossenses, diz que nós temos uma esperança ali reservada, armazenada para nós
nos céus. Você conhece as boas novas do Evangelho? Então, meu irmão, minha irmã, viva pelas boas novas do Evangelho. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sustente a tua caminhada, mesmo no castelo da dúvida, mesmo diante do gigante do desespero. Deus vos abençoe.